Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver conversão ΔY. Às vezes, a conversão é a única maneira de salvar um circuito. Exatamente isso. Quando você estiver fazendo uma associação de resistências e não encontrar nenhuma associação série paralelo possível, tente converter o circuito usando a conversão ΔY, que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Vejam na figura como desenhar uma ligação ΔY. Note como são referenciadas as resistências. As referências são escritas em função dos nós. Existem 3 nós que são comuns aos 2 circuitos. Vou chamar de RST. Vou usar essas letras porque são letras de uma ligação trifásica. Isso mesmo! Esse tipo de circuito é muito usado nas ligações trifásicas. Motores, resistências de aquecimento, etc, etc. Nos tutoriais do professor Bairros é assim. Prepara você hoje para o dia de amanhã. As resistências da configuração delta sempre interligam 2 nós. Por isso serão referenciadas usando 2 letras. Já a configuração Y interliga os nós a um nó central, comum a todas as resistências. Vou chamar de nó neutro, por isso a letra N. Se você pensou no neutro das instalações elétricas trifásicas, é isso mesmo. Uma ligação trifásica, esse ponto comum na configuração Y é ligado ao neutro. Já a configuração delta aqui, não tem neutro. As resistências da configuração Y são referenciadas somente com a letra do índice, a letra do nó, onde está a resistência conectada. Simples assim. Sugiro que quando você for fazer uma transformação em outros circuitos, chame os nós desse outro circuito de RST. Vai facilitar muito. Eu fiz a sequência RST seguir no sentido anti-horário, mas se outras configurações aqui forem usadas, não altera nada. Na verdade, essa configuração pode ser chamada de várias maneiras. Tem muitos apelidos. O meu apelido é Arthurzinho, ou Espertinho. Sim, e os apelidos das configurações delta e Y são estrela triângulo. É estrela porque parece com a estrela da Mercedes, olha aqui, ó. E triângulo dispensa aqui, ó, maiores explicações, não é mesmo? T e π, porque se parece com a letra T e a letra π. Essa denominação é muito usada em filtros e radiofrequência. Nesse trabalho eu vou usar a denominação ΔY. E para que vamos aprender isso? Vou mostrar um exemplo clássico da aplicação. Lembram do circuito em ponte? Esse da figura, ó. Não é possível determinar a resistência equivalente, porque não é possível achar uma associação série ou paralelo. Pode tentar virar de cabeça para baixo, que você não vai achar. Mas agora vem a mágica. Essas 3 resistências aqui de cima, ó, R1, R3 e R4, formam uma configuração delta. Então, pode ser convertida em uma configuração Y. Veja como ficaria o circuito depois da conversão. Agora é possível encontrar a associação série e paralelo. Que bacana! Mas como fazer isso? Isso é o que eu vou mostrar a seguir. Depois eu volto para resolver. Para converter uma configuração delta para Y, você deverá usar a equação da figura. Essa equação não parece muito simples. Na verdade, não é uma equação simples mesmo. Dessas que o técnico tem que saber de cabeça. Ainda bem, não é mesmo? Então, quando for preciso utilizar, você irá procurar na internet,
ou vai no site do professor Bairros, www.bairrospd.com. Ou então ainda pode ver no YouTube, e assistir novamente essa aula. Vai ser um prazer. Mas é possível observar outros detalhes, alguns detalhes aqui nessa equação. Vamos ver? Essa equação mostra como determinar a resistência RT, a resistência T aqui, da configuração Y, em função das resistências da configuração delta. Essa equação se parece muito com a equação do paralelo. O denominador é a soma de todas as resistências da configuração delta, aqui, O numerador, esse aqui de cima, é composto pelo produto das resistências da configuração delta que possuem a letra T. Isso é, aquelas resistências que estão ligadas no nó T. Vejam que fantástico! A letra do nó, onde a resistência que estou tentando determinar é esta ligação. Esta será a nossa guia, então, Esse é o pulo do gato. Note a semelhança com o paralelo, No numerador tem um produto e no denominador tem soma. Agora você consegue entender as outras equações, A equação da resistência RS, note, o numerador tem a soma das resistências ligada ao nó S. E o denominador é a soma de todas as resistências. A equação da resistência R segue o mesmo raciocínio, Tudo igual. Ali a equação da resistência S e aqui a equação da resistência R. Agora vou aplicar essas equações no circuito do exemplo. Voltamos ao circuito, ou voltando, como dizia o Armando. Só os fortes irão entender. Primeiro de tudo, a referência das resistências estão diferentes do nosso modelo. Então, chame os nós por RST. Escreva em cada nó, como no nosso modelo, na configuração delta e na configuração Y também, aqui, RST. Agora fica fácil identificar as resistências, Primeiro vou determinar a resistência conectada no nó R. Nesse exemplo, é a resistência R3, na configuração Y. Vou escrever a equação agora, R3 é igual a, vou passar esse traço da divisão, o produto das resistências que estão conectadas ao nó R. Isso é R1 vezes R4 da configuração delta. Tudo isso dividido pela soma das resistências da configuração delta. R1 mais R3 mais R4. R3 é igual a, traço da divisão aqui, 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6 mais 6. Isso é igual a 1/3 de 6 ohm. R3 é igual a 2 ohm. Se você aplicar esse mesmo raciocínio aqui, para as outras resistências, vai encontrar o mesmo valor. Todas as resistências são iguais. R4 é igual a 1/3 de 6 ohm. Isso é 2 ohm. R1 é 1/3 de 6 ohm. Isso é 2 ohm. Viram que simples? Vou escrever no diagrama esses valores, R3, 2 ohm, R4, 2 ohm, R1, 2 ohm. Agora ficou fácil, olha, qualquer criança brinque e se diverte. A resistência R4 e R2 estão em série, então é só somar. A resistência equivalente R24 é igual a 6 ohm mais 2 ohm, isso é igual a 8 ohm. O mesmo ocorre para o outro ramo aqui, A resistência equivalente de R1 e R5, R15, é igual a 8 ohm. A soma simples, O paralelo de R2 e R4 com R1 e R5, essas duas aqui, calculadas há pouco, é igual ao paralelo de duas resistências de 8 ohm. Isso é igual a 8 ohm dividido por 2. Isso dá 4 ohm. Lembram?
duas resistências de mesmo valor. Agora, o toque final. A resistência equivalente total é igual à resistência de 4 ohm, calculada há pouco, mais a resistência de 2 ohm de R5. Elas estão em série. A resistência equivalente é igual a 6 ohm. Viram? Sim! É possível calcular a resistência equivalente de um circuito em ponte. Basta usar a transformação ΔY. E agora, a cereja do bolo. Em um circuito equilibrado, isso é, todas as resistências da configuração delta ou da configuração Y sendo iguais, tem que ser iguais, quando você converte uma configuração delta para Y, as resistências da configuração Y serão iguais a 1/3 do valor da resistência da configuração delta. Agora ficou mais fácil ainda. E o melhor de tudo, a cereja. Essa é a configuração que mais aparece na prática. Sempre lembrando, isso só acontece quando todas as 3 resistências forem iguais. Esse foi justamente o caso do nosso exercício, Note que R1, R3 e R4 da configuração delta são todas iguais e o valor de cada uma das resistências é 6 ohm. A resistência convertida para a configuração Y aqui, é igual a 1/3 de 6 ohm. Isso é 2 ohm. Simples assim. Slide. Para concluir, vou deixar a equação da conversão de uma configuração Y em delta. Essas equações podem ser deduzidas das equações anteriores. Note que aqui os numeradores é que são iguais. O numerador é igual à combinação de todas as resistências da configuração Y combinadas duas a duas. Já o denominador tem uma resistência da configuração Y que tem o índice com a letrinha aqui, que não está no índice da resistência da configuração delta que eu estou tentando calcular. É aquela resistência que não está ligada a nenhum dos nós da resistência da configuração delta que eu estou querendo calcular. Por exemplo, o denominador da conversão para determinar a resistência ST é igual à resistência R. R é a letrinha que está faltando no índice da resistência ST, que está conectada entre os nós ST. E a resistência R está conectada ao outro nó, que não o ST. Simples assim. Mas agora vem o melhor de tudo. Aqui também tem cereja. No circuito em Y equilibrado, todas as resistências com o mesmo valor, lembram? Isso é equilibrado. A resistência da configuração delta, as resistências da configuração delta são iguais a 3 vezes o valor da resistência Y. Simples assim, Esse também é um caso muito comum no dia a dia do técnico em circuitos trifásicos. A resistência do circuito delta é 3 vezes maior do que a resistência do circuito Y. Na verdade, isso é tudo que você deve memorizar. Mas lembre-se, só é aplicado para circuitos equilibrados. Conclusão. Você viu nesse tutorial as equações para converter um circuito delta em Y e Y para delta. Você viu uma forma de memorizar as equações nomeando os nós de R, S e T. Você viu a aplicação prática desse conceito. Nos circuitos equilibrados, todas as resistências com o mesmo valor. Note que a resistência delta é maior do que a resistência equivalente Y. Eu costumo memorizar isso olhando só para 2 nós. Por exemplo, os nós RS. Entre os nós tem uma resistência delta e 2 resistências Y. Então, para que a resistência vista entre os nós RS seja igual à resistência Y interligada entre esses nós,
a resistência Y tem que ter ou tem que ser de menor valor, já que estão em série. Se fossem só 2 nós, a resistência Y seria igual à metade da resistência delta. Mas como são 3 nós, a resistência Y é 1/3 da resistência delta. Esse foi a cereja final. Essa foi aqui, ó, a cereja final. Na verdade, essa é a informação mais importante de todo o tutorial de hoje. É isso que você deve memorizar. Agora, quero ver você aplicando esse conceito nos circuitos trifásicos. Em breve aqui, ó, no canal do Professor Bairros. Bem, era isso por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!